bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super legais nos seus projetos. Na aula de hoje, a gente vai iniciar uma nova sequência com VBA. Dessa vez, atendendo a pedidos que a gente teve nos nossos comentários lá daqueles vídeos que a gente fez sobre a criação de um calendário, dessa vez a gente vai fazer aquele calendário se tornar um controle de atividades, né? Então, uma agenda aí de atividades usando bastante VBA, com vários recursos, vai ficar super bacana para você que quer controlar as suas atividades, né, as suas demandas de trabalho e também a do seu time, tá? Então, eu vou fazer um upgrade aí nesse pedido, né? Vou fazer um pouquinho além e vou fazer uma sistemática com a qual você possa controlar também as atividades do seu time. Vai ficar super bacana, bem legal, e uma gestão bem interessante, super funcional e bem profissional. Inclusive, você pode usar esse tipo de projeto para monetizar e ganhar uma renda extra com isso, também fica super legal, tá? Então, se você também tem ideias, né, de projetos, necessidades, coisas que você gostaria de aprender a fazer e você ainda não sabe, né, não gostaria de ver a gente falando sobre isso, a gente transformando isso num projeto de VBA, é só deixar aqui nos comentários. E se por algum motivo você se perder em algum momento, tiver dificuldade, também deixa aqui, a gente tenta responder o mais rápido possível para justamente te suportar, te ajudar aí para que você consiga concluir os projetos junto com a gente. Todas as terças e quintas-feiras a gente tem conteúdos novos, fresquinho saindo aqui para você. Então não se esquece, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para você não ficar de fora, para você não perder esses conteúdos. No nosso canal a gente já tem mais de 20 horas aí de aula, né, disponíveis para você fazer várias coisas super diferentes, tanto para quem está começando agora, quanto para quem já tem uma certa habilidade. Então, curte o vídeo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, que isso ajuda a gente a crescer e trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Bom, então bora lá para o VBA para a gente poder entender da onde a gente vai partir e como é que a gente vai seguir com esse projeto. Bom, galera, então eu estou aqui no Excel. Esse daqui é o calendário que a gente fez lá na nossa sequência de criação de um calendário com VBA. É uma sequência de 4 aulas, eu vou deixar aqui o link para vocês poderem assistir a primeira aula, que ainda não assistiu, e chegar aqui nesse calendário. É super bacana, dá para aprender a trabalhar com módulo de classe, que é assim, uma estratégia muito legal, ajuda muito, dá um upgrade no seu portfólio de programação, bem interessante, tá? Se você, por acaso, não fez, né, esse calendário, não assistiu lá as aulas, e você não quer fazer, né, já quer continuar aqui com a gente com a agenda, também não tem problema, tá? O que você vai fazer nessa situação? Você vai vir aqui na descrição do vídeo, lá no último link, você vai ter lá, baixar nossas planilhas, né? Então, aí tem um link do Google Drive, onde você vai poder fazer o download de não só dessa, mas de várias outras planilhas que a gente utiliza aqui nos nossos vídeos, tá? Aí você vai procurar por uma pastinha lá que tá nomeada como calendário VBA, ok? Vai baixar, vai fazer o download para você e o arquivo vai chegar para você do jeitinho que está aqui para mim, ok? Então, se você quiser aprender a fazer realmente o formulário com calendário e tudo mais, é só você seguir lá a sequência, são 4 aulinhas super completas, mesmo que você seja iniciante no VBA, tenho certeza que você consegue fazer acompanhando as aulas, e se por acaso tiver dificuldade, é só deixar lá nos comentários, entrar em contato com a gente vai te ajudar, tá? Agora, se não, faz o download e aí você acompanha aqui com a gente para você poder colocar a mão na massa, aplicar isso daqui, que daí, aplicando, realmente você vai conseguir aí aprender a executar esse tipo de programação. Bom, mas vamos entender aqui, vamos dar uma recapitulada nesse projeto, né? O que a gente fez nesse projeto aqui. Então, como vocês podem ver, ele tem a carinha aqui de um calendário mesmo, né? Onde a gente tem 3 botõezinhos, né, principais, tá? Que é o botão hoje, que é esse daqui que tem essa agenda. O BT anterior, que ele serve para retornar os meses, né? Então, se eu clicar aqui, olha, voltou para abril, voltou para março, voltou para fevereiro. E o BT próximo, que vai voltar lá para março, avançando agora os meses, ou se eu clicar aqui no hoje, ele volta para o mês de maio. Eu sei que o vídeo vai para vocês no dia 1º de junho, que ele vai ao ar, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de maio, tá?
Então eu sempre gravo com um pouco de antecedência, por isso que ele está mostrando maio aqui, tudo bem? Mas ele já abre mostrando o mês certo. Bom, o que a gente tem aqui na parte de baixo? Eu tenho aqui esses labels, né, que mostram o dia da semana. Eu tenho outros labels que vão mostrar aqui o número da semana, e para quem trabalha com número de semana isso acaba sendo bem útil. E tenho aqui vários botões. Temos 42 botões aqui nessa grade que servem para representar os dias do mês, né? E quando a gente clica em um dia do mês, por exemplo, se eu clicar aqui no dia 26, ele vai aparecer aqui uma message box com o número 26. Isso daqui foi um gancho que a gente tinha deixado para a programação, para que vocês pudessem colocar ali, né, naquela parte do código, o código que você realmente precisa ali na sua aplicação, tá? E a gente vai usar aqui isso para poder automatizar a nossa agenda. Bom, o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeira mudança que a gente vai fazer aqui nesse formulário é o seguinte, como ele vai virar uma agenda, eu vou fazer com que ele mostre para mim em destaque o botão que representa o dia de hoje, tá? Então ele vai mostrar para mim em destaque o botão que representa o dia de hoje. Como que vai ser esse destaque? Ele vai ficar ao contrário, olha. Como estão todos com o fundo branco e o texto ou azul ou vermelho, o dia atual vai ficar com o fundo azul e o texto branco, para ficar mais fácil da gente já bater o olho e achar o dia atual, tudo bem? Então essa é a primeira mudança que a gente vai fazer. Então eu vou fechar aqui o meu formulário. E antes da gente fazer essa mudança, eu quero rodar aqui um pouquinho no código com vocês, para que a gente possa relembrar o que a gente tem. Vou clicar aqui em qualquer botão, só para a gente poder entrar aqui na página de código, né, no módulo desse formulário, e a gente ler rapidinho o que a gente tem aqui, para você entender como que esse calendário funciona, tá? Bom, eu tenho o seguinte, primeiro eu tenho uma Private BTS as Collection, né? O que é Collection? Collection é uma coleção, né? Então coleção é um grupo semelhante, né? Então o que é esse BTS? São os botões. Essa variável do tipo coleção, né? Essa coleção aqui, ela está guardando todos aqueles 42 botões da data. Por que a gente fez isso? Porque dessa forma, né, isso faz parte do módulo de classe, da estratégia de módulo de classe. Dessa forma, você pode ter um único código, tá? Um único código que funciona para todos os 42 botões, sem você precisar fazer a codificação de cada botão separadamente. Então, isso daqui sinceramente, o ouro desse projeto é o uso aqui do módulo de classe, tá? Bom, depois a gente tem aqui 3 botões, né? Quem são esses botões? O anterior, né? Então o BT anterior, BT hoje e o BT próximo, que são aqueles 3 botõezinhos verdinhos que ficam na parte de cima lá do nosso formulário, tá? O BT anterior e o BT próximo, eles funcionam exatamente da mesma forma, só que invertido. Como assim? A gente tem um módulo, um tal de MD calendário. Olha aqui a importância da gente fazer um código padronizado, como eu vivo falando. Faz um certo tempo já que a gente fez esse código aqui, eu faço o código junto com vocês, né? Não deixo o código pronto antes, a gente programa sempre junto. E eu não voltei a olhar o código ou coisa do tipo. Mas como o padrão que eu trabalho é sempre o mesmo, para mim fica muito claro que MD calendário é um módulo. E se eu bato o olho aqui do lado, eu estou vendo MD calendário ali. Tá? Então essas coisas facilitam muito a sua vida aí na hora de você fazer uma manutenção do seu projeto. Eu vivo falando isso. Essa daqui é uma oportunidade ótima para realmente mostrar isso na prática para vocês. Bom, então eu tenho lá dentro desse MD calendário uma variável que se chama offset mês. Opa, desculpa galera, eu tô com a garganta inflamada, então agora falando tá um pouco difícil, tá? Então peço perdão aí, mas é para garantir o vídeo para vocês, tá? Bom, o que ele está fazendo aqui? Toda vez que você clica no BT anterior, ele está pegando essa variável offset mês e está subtraindo 1. Né? Então ele está falando que ela vai ser igual a ela mesma menos 1. Por quê? Isso que faz ele retornar o mês. Esse offset mês ele vai jogar o mês, né, que o calendário está mostrando, ou para frente ou para trás. Tá? Então esse menos 1 vai jogando cada vez um mês para trás. E depois ele chama, né, dá um call nesse módulo calendário, na sub AT calendário. Tá? Essa sub aqui é super importante.
É a principal sub que a gente tem nesse módulo aqui por enquanto, tá? Depois, se você olhar, o BT próximo é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O que que muda? Que ao invés de subtrair um mês, ele está somando um mês para poder avançar, tá? Então é a mesma estratégia, também chamam o mesmo AT calendário lá. E o BT hoje? O BT hoje ele zera o offset, né? Então ele fala que o offset vai ser igual a zero e também chama o mesmo AT calendário. Por isso que a gente monta módulos para fazer essas coisas, porque daí fica muito mais fácil para você usar em qualquer lugar que você quiser. Tranquilo? Bom, entendemos esses primeiros itens, agora a gente tem o último código que a gente tem aqui no módulo. Percebe como esse projeto é bem curtinho, inclusive, né? A gente fez outros projetos aqui no canal que são bem maiores, inclusive, né? Bem mais interessantes. E esse daqui vai ficar bem grande agora, eu vou trazer uns recursos bem legais aqui. Inclusive, a gente vai ser, eu acredito que o primeiro projeto que a gente vai usar é List View aqui no canal, tá? Então fica com a gente até o final do projeto, que vai ser o primeiro projeto que a gente vai usar List View aqui no canal. Eu vejo que tem um monte de gente com confusão na hora de usar List View, com dificuldade na hora de usar List View, e vai ficar super bacana. A gente vai colocar ícone na lista, um monte de coisa, vai ficar super legal aqui, tá? Bom, mas o que a gente tem nesse initialize aqui do user form? Relembrando, o que é initialize? É aquilo que acontece antes do user form aparecer na tela, tá? Então, o user form initialize é aquilo que aparece antes do user form aparecer na tela, tá? Então, a gente definiu um contador. Então, C é um contador do tipo double, que é um número. O que esse contador faz? Ele conta os botões lá dentro de um for, rodando do botão 1 até o botão 42, que são todos os botões que a gente tem lá dentro. A gente tem um D como MC calendário. MC calendário é um módulo de classe, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá? Então, ele é basicamente o botão. Entenda-se que ele está vinculado com o botão. E a gente está setando aquela BTS lá do começo como uma nova coleção. Falando, olha, eu vou criar uma coleção nova aqui para a gente. Difícil. Bom, o que a gente faz depois? Esse for, ele está pegando cada um dos botões e colocando dentro dessa coleção BTS. Tá? Então, o que ele está fazendo é isso. Ele está falando que cada um dos botões faz parte da coleção BTS. Tá? Então, é assim que depois o seu código sabe que quando você clica naquele botão, ele tem que acionar aquela classe que a gente criou, que é MC calendário. E depois a gente tem aqui, olha, um call MD cor AT cor, que atualiza as cores que a gente está usando, aquele verde, vermelho e azul. A gente tem também o call MD calendário AT calendário, mais uma vez aparecendo. Tá? Então isso daqui é o que tem dentro do nosso formulário. Aqui no módulo cor, né, MD cor, a gente vai ter as três cores que a gente usou lá, que é azul, verde e vermelho. Tá? Então a gente definiu variáveis para isso e definiu aqui o código RGB que a gente quis usar para cada um deles. Tudo bem? Além disso, eu tenho aqui o meu módulo de classe. Tá? No módulo de classe, eu tenho o seguinte, eu tenho um BT dia. O que é o BT dia? Né? É um command button, né? Então ele é um botão. Qual botão? Aqueles 42 lá do formulário. E a gente fala o seguinte, ó, tem um tal de escolhe dia que descobre, né, qual dia que a pessoa clicou. E eu tenho aqui um private sub para o clique do BT dia. Né? Então, como ele transformou o BT dia num botão que faz parte dessa classe aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar, toda vez que você clicar no botão, ele vai fazer alguma coisa. No caso, ele está message box btdia.caption. Então, mostrando o caption daquele botão lá para a gente, que é aquela mensagem que a gente viu. Aqui, a gente vai mudar isso daqui mais para frente, colocando o código que a gente realmente precisa, que é mostrar lá a data realmente, né, as atividades daquele dia. Tá? Bom, além disso, eu tenho o famoso MD calendário aqui, que eu deixei por último, justamente porque ele é o maiorzinho aqui de todos os códigos, tá? Apesar de ter uma sub só. O que a gente tem aqui, olha? A gente tem uma public, que é justamente aquela offset mês, do tipo double, ou seja, um número, que está recebendo aquele offset, mais um, menos um lá dos botões, ou zero lá do botão hoje, tá? Depois, a gente tem a tal da AT calendário, que a gente chamou lá 4 vezes no formulário.
E aqui a gente vai definir um FR, que vai ser setado, né, depois como o próprio FR calendário, só para a gente não ter que ficar escrevendo FR calendário o tempo todo. Eu tenho um BT, que vai ajudar a gente a configurar os botões, a estética ali dos botões. Eu tenho dois LBs, LB e LBS, que vai fazer aquelas labels de semana, label de dia da semana, né? Então lá o SAB, DOM e assim por diante. Né? Eu tenho um D, D é a data que ele está monitorando, né? Então é o dia realmente que ele está monitorando. Ele passa todos os dias do mês. E eu tenho o DF, que é o último dia do mês, que é quem avisa para ele, olha, tá na hora de parar. Para, que a gente já terminou o mês. Né? Eu tenho um C do tipo double, que é um contador, e um S do tipo double, que vai contar semanas lá pra gente. Depois disso, a gente fala o seguinte, olha, aqui, aquele LB, né, semana, vai ser igual a, vai ter um for color, né, azul, ou seja, só configurei lá o LB semana, que é justamente aquele labelzinho que aparece SEM lá em cima. Depois, eu tenho for, que varia de 1 até 7, né? Então, se 1 até 7, que faz ali os dias da semana, né? O textinho do dia da semana, e já configura ele em azul ou vermelho. Né? Mais uma vez, peço desculpa, galera. Bom, depois eu tenho lá o D, né, que vai ser o dia realmente, que vai estar usando lá uma worksheet function, né, que é o fim do mês. O que é o worksheet function? Para quem não lembra, worksheet function é o que eu uso para poder usar uma fórmula lá do Excel. Tá? Então eu estou aplicando uma fórmula do Excel. Qual fórmula? End of month, que é a fim do mês. Né? Então ele pega usa a fórmula fim do mês para criar o primeiro dia do mês. Tá? É um negócio bem confuso? Um pouquinho no começo. Se isso daqui confundiu, dá uma olhada lá na nossa sequência, que lá a gente faz isso daqui, explicando detalhadamente. Eu não quero descrever muito aqui isso, porque senão eu vou acabar refletindo aquela sequência inteira. Tá? Que a ideia é só a gente se ambientar no código. Depois eu tenho o if, né, que vai fazer o seguinte, ele vai pegar aquela LB mês. Quem que é a LB mês? É aquela label que aparece o mês, né, o nome do mês e o barra ano com 2 dígitos lá em cima. E fica no meio do BT anterior e BT próximo. E vai configurar ela, né, vai colocar o texto certo para aparecer e colocá-la na cor azul, que é a cor que a gente estava usando. Eu tenho também o outro for, olha quantos blocos a gente usou aqui, né? Outro for que vai fazer o seguinte, ele vai rodar por todos os labels de semana, corrigindo ali o número da semana pra gente, tá? Então ele está colocando lá o número da semana pra gente. Na verdade aqui ele vai limpar, né? Desculpa, ele vai limpar todos os números da semana, e aí aqui sim, esse for vai colocar o número da semana, tá? Então esse for aqui, ele coloca lá os números das semanas pra gente, e também o número nos dias, né? Nos BTs, tá? Então esse for aqui, ele é grandão desse jeito, porque é ele que vai fazer todo esse papel aí pra gente. Depois ele tem um DF, que é a data final, que vai ser mais uma vez ali o worksheet function e end of month, da própria data, dando offset 0. Então, o D é o primeiro dia do mês, por exemplo, 1º de junho, e então DF vai virar dia 30 de junho. Tá? E aí ele vai falar o seguinte, olha, para todos os botões, do botão 41, né, até o botão 40, do botão 1 até o botão 42, ele vai fazer o seguinte, ele vai rodar ali todos eles, configurando um por um, ok? E lembra aquela mudança que eu falei para vocês de deixar de uma forma diferente aquele botão que representa a data de hoje? A gente vai fazer isso nessa parte do código, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, se você se perdeu, se você não está aqui comigo, vem aqui, eu estou aqui dentro do último for do MD calendário, ok? E aí, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu tenho um bloco if de BT, né? Então, dentro lá do BT, e eu vou falar para ele o seguinte. Ele está falando, olha, se o dia da semana, né, daquela data que ele está monitorando for igual a 1 ou for igual a 7, então ele coloca lá em cor vermelha ou cor azul, né? Agora, se for a data de hoje, então eu quero fazer diferente. Como que eu vou perguntar isso para ele? Vou fazer o seguinte, olha, if, vou colocar maiúsculo só por conta de mania,
if D é igual a date. Então, se D for igual a date, ou seja, se a data que eu estou monitorando é igual à data de hoje, then, então, eu vou fazer a configuração, né? Ponto, porque eu já estou dentro lá do meu BT, ok? Eu já estou dentro do BT, então eu vou colocar ponto e vou configurar esse botão. Back color, eu vou começar, vai ser igual a ND por ponto azul, para deixar o fundo dele azul. Back color é a cor do fundo. Ponto for color vai ser igual a VB white, para deixar esse VB white ao branco padrão do sistema. Else, né, se for diferente, então se não for a data de hoje, aí ele faz o que ele já estava fazendo, que é esse outro if aqui. Aí eu vou dar um tab, vou vir aqui embaixo e end if, nesse if novo que eu coloquei aqui, tudo bem? Isso daqui vai definir essa questão para a gente. Vou salvar aqui o meu módulo e vou rodar aqui o calendário para a gente poder enxergar isso daí acontecendo, tá? Então, olha que legal, o dia 26 de maio, vou até mostrar aqui para vocês, olha, hoje é dia 26 de maio, ele já ficou lá em azulzinho. Poxa, Lucas, mas será que se em outro mês não vai dar diferença? Ó, em outro mês, o dia 26 e é aquele botão tão branco normal. Mas quando eu venho para cá, o dia atual ele fica em azulzinho. Bem legal. O que eu vou fazer agora? Para ficar mais bacana ainda, eu vou falar para ele que o dia 26 de maio, né, então quando ele achou o dia de hoje, ele vai deixar esse botão selecionado, né? Para já ficar certo lá para a pessoa no dia, sempre na data certa. Como que eu faço isso? É uma mudança bem simples, tá? Eu vou voltar lá no meu MD calendário, naquele mesmo ponto que eu mudei, eu já mudei o back color e mudei o for color. Agora eu vou fazer o seguinte, ponto tab index, ponto tab index vai ser igual a zero, ok? Tab index é igual a zero. Eu achei que ele ia aparecer ali nas opções, mas não apareceu. Tab index é igual a zero. O que é esse tab index? É isso daqui, olha. Vou vir aqui no formulário, vou selecionar um botão qualquer, vou apertar o F4 para mostrar as propriedades, colocar aqui em categorizado para ficar mais fácil. E aqui, olha, você tem tab index, ele é 59, tá vendo? Esse daqui. Aquele, acho que foi mais ou menos aqui, ele é 27, tá vendo? Então, o tab index é o primeiro dia aqui. Então, é o zero, né? E o zero é o tab index que começa selecionado. Como eu mudei o tab index para aquele botão do dia, como zero, todos os outros vão ser recalculados automaticamente. Então, não preciso me preocupar com os outros. Se eu rodar ele assim, olha, ele apareceu o dia 26 e já apareceu o dia 26 selecionado. Com base nisso, ele já vai atualizar todos os outros aqui para mim automaticamente, tá? Então daí fica bem fácil para quem estiver trabalhando. Legal, né? Legal, galera. Depois disso, o que eu quero fazer aí nesse vídeo ainda, né? Eu vou aumentar aqui o meu formulário, ok? Vou aumentar aqui o meu formulário para caber mais coisa aqui, né? E eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou criar agora um quadro, tá? Eu vou colocar esse calendário inteiro dentro de um quadro, ok? Então eu vou vir aqui na caixinha de ferramentas, né? Que é esse martelo com essa chave de boca ali, e vou clicar aqui em formulário, que é em quadro, desculpa, que é o frame, tá? E aí cliquei lá, ele já gerou o frame para mim. Vou aumentar aqui esse frame, não tem problema ficar grandão assim. Vou selecionar isso aqui tudo, olha, tá vendo? Só arrastei aqui, olha, para selecionar tudo que tem ali e vou jogar isso aqui tudo dentro do frame. Pronto, né? Feito isso, agora eu posso dimensionar esse meu quadro aqui, olha, para ele ficar mais justinho ali, ficar mais bonitinho. Tá? Vou dimensionar aqui, vou dimensionar aqui, pronto. E vou jogar ele aqui nesse cantinho aqui da minha janela. Feito assim, vou rodar ele desse jeito para vocês verem. Apareceu ó, o calendário, agora eu vou parar lá dentro do frame. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso daqui a pouquinho, tá? Ótimo, então, agora que já tem ali, eu vou configurar esse meu frame. Tá? Então, esse meu frame aqui, eu vou colocar aqui um F4, novamente, para abrir a propriedade dele. E aí eu vou vir aqui no name do frame e eu vou dar um nome para ele. Lembra que eu sempre falo, a gente não pode deixar nada sem nome, senão a gente se perde depois. Ele vai ser o FR calendário, sem acento, né? E o caption dele, normalmente eu tiro o caption, mas aqui eu vou deixar porque eu acho que vai ficar legal. Vou colocar aqui calendário, e aqui eu posso colocar acento, né?
calendário, pronto. E eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no formulário, eu não tenho aqui o evento, o User Form Initialize, aqui no meu formulário, eu vou colocar um pouco mais de coisa agora, porque agora esse código vai começar a ficar maior. Eu vou fazer o seguinte, olha, with me and with. Por que você está fazendo esse with me, Lucas? Por conta do seguinte, a gente vai começar a ter outros controles que precisam ser configurados lá dentro na hora que a gente abre esse formulário. Então, eu vou já deixar esse with me aqui pronto, porque daí a gente só vai colocando esses controles ali conforme a gente vai tendo necessidade, tá? E o que eu vou fazer? Ponto .fm, opa, ponto .fm. Chamei ele errado ali, né? Deixa eu voltar lá que eu errei o nome dele. Eu sempre uso o padrão e ainda usei o padrão errado. Chamei de FM, que eu costumo utilizar, tá? FM calendário, desculpa. Vou voltar para cá, mi.fm, agora sim, FM calendário, ponto for color, que é a cor da fonte, vai ficar em azul, né? Então é igual VB cor, ponto, MD cor, ponto azul. Né? Feito isso, eu vou rodar aqui o calendário, lá ele ficou em azul, para ficar bem bonitinho ali pra gente, tá? Por que eu fiz ele desse jeito, né? Agora, eu vou até aumentar um pouco mais ainda esse formulário, porque ele está muito pequenininho aqui na tela. Eu vou querer um formulário um pouco maior, tá? E, inclusive, tá? Se você quer trabalhar com o formulário na tela inteira, né, do seu computador, independente do tamanho da tela, tem vídeo aqui no canal recente falando sobre como você cria uma estratégia simples que vai ajustar a tabela, o seu formulário para qualquer tamanho, já levando os conteúdos no lugar certo, tamanho certo, fica super legal, tá? Mas enfim, vou fechar aqui, vou arrastar ele aqui até o final mais ou menos, ó, e vou arrastar aquele para baixo também, para ele ficar maiorzão lá, e aí vai ficar mais agradável para a gente na tela. Tá? Então vou deixar ele bem grandão aqui. Acho que aqui tá bom já. Bem melhor, né? Então já fica ali bem mais agradável pra gente na tela, tá? Por que eu tô deixando ele no canto aqui assim? Porque aqui vai vir um list view, né? Onde vai aparecer as atividades pra gente, vai aparecer filtro, a gente vai poder filtrar isso aqui com filtro avançado, vai ficar bem legal. Bom, o que eu vou fazer aqui além disso, tá? Eu já vou deixar um outro frame, eu vou vir aqui em caixa de ferramentas, vou deixar aqui um outro frame já pronto. Então, um quadro, que vai ficar aqui nessa parte de baixo do meu formulário. Vou deixar ele do mesmo tamanho para ficar mais agradável, tá? E eu vou fazer mais um terceiro frame, que vai ficar aqui na parte de cima, tá? Então, vou deixar ele ali em cima, vou arrastar ele até o final ali, olha, e vou deixar ele mais ou menos aqui assim. Ok. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui para cada um deles eu vou dar um nome também. Então, F4. Esse frame aqui vai ser FM de frame, né? E vou chamar ele de nova atividade, ou FM atividade. Depois disso, né? Então, mudei isso daqui e vou colocar aqui, olha, atividade. No de cima aqui, olha, eu vou colocar FM. Desculpem, galera. Underline filtro. E aí eu vou colocar aqui o caption dele como filtro. Filtros de atividades, né? Para ele mostrar certinho pra gente. Beleza. Vou vir aqui no Initialize de novo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz para esse formulário, fazer para os outros dois, tá? Então eu gosto de deixar separadinho aqui, então ponto FM atividade, ponto for color, deve ser igual MD cor, ponto azul, e ponto FM atividade, ponto for color, isso é igual a MD cor, ponto azul. Feito isso, vou rodar. Peraí que eu digitei errado aqui. Eu fiquei com sinusite atacado e estou esquecendo o VBA. Ponto FM filtro, né? Ponto for color. Vai ser isso daqui. Aí sim.
Agora ficou tudo azulzinho ali. Então aqui vai vir os controles que vão me permitir fazer o cadastro das atividades e aqui vão vir os controles que vão me permitir fazer o filtro das atividades. E nesse meio aqui vai aparecer uma list view. Eu vou ensinar vocês como colocar uma list view aqui, tá? Onde a gente vai poder monitorar essas atividades, como é que tá e tudo mais, ok? Bom, galera, o que a gente ia fazer por esse vídeo é isso. Então a gente recapitulou aí o nosso calendário todo, fez uma pequena alteração com relação a ele e já mudou um pouquinho aí o layout desse formulário para que ele possa realmente ser transformado numa agenda. Beleza, galera? Espero vocês no nosso próximo vídeo, toda terça e quinta-feira às 11h30 da manhã, para a gente continuar esse projeto. Vai ficar bem bacana, então não perde, tá? Até lá, pessoal!